Hoje é terça-feira, da 21ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos a palavra de Deus, segundo o Evangelho de São Mateus. E hoje também temos a memória obrigatória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Importava praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Então, a palavra de hoje é muito importante porque nos ajuda. Jesus combate o farisaísmo, porque ele não quer que nós vivamos uma religião de aparência, de rito somente, uma coisa exterior a nós. Isso é o farisaísmo. Aparentar uma coisa, mas na prática, no interior, por dentro, é outra. Então Jesus quer que a nossa fé seja verdadeira desde dentro, porque ele bate duro nesses fariseus e nesses mestres da lei, nos escribas, porque eles se preocupavam com casuísticas, como pagar o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, como lavar a mão, como lavar o pé para comer, essas purificações, essas abluções, como lavar o prato, o copo, para purificar, para comer. Coisas que não têm importância. É claro que se pode fazer isso, fala Jesus, mas não é o mais importante. Qual é o importante da lei? É o amor, a justiça, a fidelidade, a misericórdia. Mas eles se preocupavam só com as coisinhas, com os ritos, como fazer isso, aquilo. Mas amar não amavam, porque Jesus os conhecia desde dentro. E via que dentro deles estava cheio de impurezas, de intemperanças, de cobiças, de podridão, de pecados, de maus pensamentos. Mas para os fariseus o que importava era cumprir os ritos. Mas esses ritos não os mudavam desde dentro. Então Jesus fala sério com eles, porque quer uma conversão. E Jesus diz: olha, eu vim para curar o coração, o interior. Porque é do coração onde tudo se decide. É de lá, fala Jesus, que saem as violências, as injustiças, os adultérios, as ambições desmedidas, os maus pensamentos, os julgamentos. Tudo parte do nosso interior, do nosso coração. Então Jesus veio para curar desde dentro, para que toda a nossa vida seja convertida, santificada. Mas eles se preocupavam só com o exterior e não com o interior. Ele fala: vocês, com um mosquito, insignificante, mas engole o camelo, que também era um animal, era grande, mas além disso impuro. Entende? Então Jesus fala seriamente com eles e conosco também, para que nós vivamos uma religião que parta do coração, para que toda a nossa vida de verdade seja convertida ao Senhor. Não vivamos uma hipocrisia só de aparências, mas por dentro não tem nada daquilo que nós aparentamos ser. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiros desde dentro. E hoje temos esse grande testemunho de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho,
uma mulher de oração, uma mulher muito fiel a Deus, que se preocupava muito com o seu filho Agostinho e rezou a vida inteira por ele. Tanto é assim que, quando foram exumar o corpo dela, não sabiam qual era o túmulo ali mais ou menos certo, mas descobriram que era o dela pelos joelhos. As rótulas do joelho eram todas deformadas de tanto essa mulher ficar ajoelhada rezando pelo seu filho, pela conversão do seu filho, porque ele no começo não queria ser cristão. E ela rezou, e aos 33 anos ele se converte. E na hora da sua morte, um pouco antes então, ela, conversando com seu filho lá no porto, no Mediterrâneo, em Óstia, indo para Hipona, Agostinho preocupado em chegar com a sua mãe lá, para que se ela morresse, fosse sepultada na sua cidade. Mas Santa Mônica diz, não se preocupe, meu filho, eu estou bem, porque tudo que eu pedi a Deus, Ele me concedeu. Eu rezei tanto e pedi a Deus que te fizesse cristão, mas Deus fez mais, te fez padre, te fez bispo. Deus foi mais generoso do que eu pedi. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós com carinho, com amor. Por isso, voltemos o nosso coração para Ele. Ele escuta as nossas preces, os nossos lamentos, a nossa oração. Santa Mônica é um testemunho vivo disso. Então ela experimentou a bondade de Deus. Falou, não se preocupe com a sua mãe. Deus foi bom demais comigo. Então ela tranquiliza seu filho na hora da morte. Porque ela viu a obra de Deus no seu filho, que fez dele um dos maiores santos da igreja. Pegou aquele pecador, que era Agostinho, e fez dele um grande santo. Então nunca desistam dos seus filhos, das pessoas que você ama, que você gosta, de todos, reza. E Deus pode converter, Deus pode santificar as pessoas, Deus pode fazer uma obra nova em qualquer um de nós. E Santa Mônica, Santo Agostinho, é um testemunho vivo disso. Hoje celebramos ela, a mãe, amanhã vamos celebrar o filho, Agostinho. Coragem, irmãos, Deus realmente é bom. Então não precisa viver de aparência, de farisaísmo, não. Deus não tenha medo de te reconhecer pecador. Deus pode te transformar, Deus pode te converter, Deus pode te fazer um santo, como fez com Santo Agostinho, com Santa Mônica. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.